Nós homens somos criados desde a infância para sermos fortes, não chorarmos e provermos para casa. Mas se esquecem de nos ensinar como cuidar de nós mesmos e dos outros. E a adolescência nos mostra exatamente isso. A formação falha que é feita com nós homens e como o cérebro coletivo da sociedade nos faz perpetuar comportamentos não só prejudiciais para nós mesmos, mas principalmente para as mulheres ao nosso redor. Através da vida do Jamie e do Ed, eu vou mostrar para você como essa criação dos homens afeta a nossa vida e a sociedade em que vivemos. Não se sabe exatamente quando essa criação durona começou com os homens. Não deixá-los chorar, prepará-los para a vida, bater e menosprezar. Mas em adolescência a gente tem uma raiz, que é o pai de Ed. Mas vamos começar pelo final, pelos últimos minutos do 4º episódio, quando Ed nos revela mais sobre seu pai. Como ele agia quando Ed ainda era uma criança. Falando que por diversas vezes apanhava sem motivo aparente. Já no 3º episódio, Jamie menciona para a psicóloga que quase não via seu avô e que ele frequentava bares frequentemente. E isso é tudo que sabemos dele. O que nos faz deduzir que ele é um homem comum nascido no meio do século passado. Com ideias que os homens devem ser durões e os filhos devem aprender, mesmo que seja através da surra. Ou seja, o famoso pai da família tradicional, que acabou ocasionando na criação de Ed. Esse que é um personagem muito interessante. Isso porque ele é simplesmente uma pessoa ordinária, não tem nada especial nele. Encontramos um Ed em vários lugares, um homem que só quer o bem de sua família, trabalhador, durão e explosivo. E ele continua assim até o final, mas em um único aspecto ele muda, porque antes ele não tinha contato com o que ele sentia. Já no final ele se deita na cama de seu filho e chora como uma criança. Ele não percebeu quantos sentimentos eram importantes. Saía de casa às 6 e voltava às 8. Não via seus filhos ou esposa, e nas poucas oportunidades que tinha, não demonstrava carinho. Mas sempre estava provendo tudo o que eles precisavam, fazendo seu dever como homem de manter e prover a casa. Mesmo que isso custasse seu bem-estar próprio ou até um surto de vez em quando que fizesse ele destruir um galpão. A falta de demonstração de carinho com o Jamie com certeza é um dos fatores que contribuiu com o assassinato, mas só a falta de carinho não cria um homicida. Bom, agora vamos continuar com o personagem principal da história, o assassino. Jamie cresceu sem demonstração de carinho pelo seu pai, mas até aí tudo bem, é uma coisa comum desde a antiguidade. Porém, já não estamos mais na antiguidade. E mesmo assim, lá esses fatores já nos causavam problemas, hoje em dia ainda mais. Pois temos toda e qualquer informação que desejarmos na palma de nossas mãos a qualquer momento. E não são apenas informações de qualidade. A quantidade de futilidade e mentiras espalhadas pela internet aumenta todo dia. E crianças têm acesso a todas elas. Hoje em dia, adultos já são um perigo com tal acesso. Por isso temos crescimento de grupos anti-vacina, terraplanistas e fascistas. Mas crianças são ainda mais propensas a aderir a esse tipo de ideias. Pois qualquer falácia já leva os adultos a crer em algumas coisas, imagina crianças. Algumas das mais usadas são a afirmação do consequente, que consiste basicamente se A, então B, B, portanto A. Ou seja, se pessoas que vão para a faculdade são bem-sucedidas, e Carlos é uma pessoa bem-sucedida, quer dizer que ele foi para a faculdade. Você vê como não faz sentido? Uma coisa não depende necessariamente da outra, mas pode nos passar despercebida se não refletirmos no que foi falado. Existe também o clássico apelo ao medo. Eles querem acabar com a família tradicional, estão querendo acabar com o nosso modo de viver. E essas e várias outras falácias nos fazem acreditar e enraizar comportamentos para o resto de nossas vidas. Ainda mais quando somos crianças, porque esses comportamentos e essas verdades se tornam fundação para a nossa criação e nosso pensamento crítico. E o Jamie é mais uma criança que caiu no mundo Red Pill. Fuck the woman! Fuck the woman! No, wait. Speak We up. love women. We love women. We love women. But not like transgenders. Yes, sir. We love everybody. No. All gays Yeah, should fuck die. gays. Apesar dele dizer que não fazia parte, só a abertura para seus ensinamentos, como a regra do 80-20, já pode causar um efeito aterrador, como causou na série. Essa filosofia está levando os homens ao pensamento mais arcaico, que é a relação sobre si mesmo e as mulheres. Adolescentes são notavelmente conhecidos pela falta de autoestima, hormônios à flor da pele e necessidade de pertencimento. E esse é o momento certo para as pseudo-filosofias atacarem. São os frágeis que vão certamente entrar de cabeça e consumir todo o conteúdo possível. Irão idolatrar esses influencers como se fossem deuses para serem seguidos. Eles levantam a autoestima dos seguidores, falando que não é culpa dos seguidores por eles não conseguirem namorar, mas sim das mulheres malvadas que só querem um tipo de homem. A culpa não é dos seguidores por não conseguirem se encaixar, mas sim da sociedade que não quer que o homem seja um homem de verdade. A culpa não é dos seguidores por não conseguirem conversar normalmente com a mulher, mas sim das mulheres que só pensam em dinheiro e futilidades. É uma válvula de escape muito fácil colocar no papel da vítima e culpar os outros pelas suas falhas. E uma que leva ao empoderamento pessoal, pois se a culpa não está em você, é uma questão de tempo até você achar uma pessoa interessante para conversar. E também uma mulher que vai simplesmente abaixar a cabeça e servi-lo, pois essa é a esperança que essa pseudo-filosofia dá. Ou seja, homens fortes, mulheres fracas, homens provêm, mulheres servem, homens bons, mulheres más, homens sem sentimentos, mulheres sentimentais demais. Tudo se torna preto e branco,
apaga-se de todos os tons de cinza e cria-se uma imagem arquétipa do homem ideal. E além disso, um objetivo para os seguidores criarem esperança de ter uma vida melhor, onde possam ser donos do seu próprio harém, andar de lancha, fazer exercícios, ser milionário e não precisar responder a ninguém. O pensamento sobre as mulheres é óbvio, não precisa nem entrar na comunidade Red Pill para vê-la na sociedade. Ela já nos é trazida desde o nascimento, onde o homem é o provedor, o homem é o forte, o homem é o trabalhador. E a mulher, as únicas funções sociais são ser uma barriga para dar continuidade à humanidade e como um objeto de desejo. O Red Pillismo apenas engrandece ainda mais esse pensamento e, diferente da sociedade, eles nem ao menos fingem que se importam. Essa linha de pensamento arcaica nos mostra como a figura da mulher é posta em segundo plano. Isso porque, para eles, as mulheres continuam com os mesmos objetivos de gênero desde a pré-história, que é a reprodução. E através do início do capitalismo, adicionaram mais um, cuidar da casa. Mas o objetivo do homem se atualizou, pois o homem não é mais o que caça, o que vai para a guerra, o que obtém matéria-prima. Ele é o que vai para um trabalho de 9 a 6 e volta para casa. Ou seja, para eles, somente o homem obteve o direito de mudar de função com o avanço da tecnologia e as praticidades do mundo atual. E as mulheres continuam como um produto, um meio para um fim. E como tudo isso se relaciona com Jamie? Bom, tem uma cena de um outro filme que explica muito bem o que eu quero dizer. Somehow that's hard for all of you. Mom, I'm not all men. Okay, I'm just me. Well, yes and no. Talvez ainda não tenha ficado claro, mas eu vou trazer para vocês o conceito de cérebro coletivo. E eu vou te explicar com um exemplo. Para Nikola Tesla ter conseguido criar a lâmpada, ele teve que utilizar conceitos que não foram criados por ele. Ferramentas que estão há anos entre nós. Ele não conseguiria ter feito sem um acúmulo de conhecimento feito com o passar dos séculos. Porém, o cérebro não serve apenas para invenções de tecnologia. Ele também tem uma parte cultural que vem da antiguidade até os dias de hoje, coletando informações e as tornando parte integral da nossa sociedade. Então, quando a personagem diz que ele é e não é todos os homens, ela quer dizer que sim, ele é um indivíduo, mas ele está em uma sociedade que esse tipo de pensamento é passado de geração em geração desde o momento que ele foi nascido. Ou seja, a gente carrega a cultura da nossa sociedade no nosso cérebro. E não existe como o passado não nos afetar, porque ele ainda é presente. Mas voltando à série, durante o terceiro episódio a gente entende um pouco mais da cabeça do Jamie. O porquê ele pensa da maneira que pensa, a sua relação com seu pai, a falta de carinho que ele recebeu e a vergonha que Ed tinha dele jogando futebol. E o primeiro surto dele na terapia vem após esse assunto. É notável com a atuação brilhante do Owen Cooper que logo após que a psicóloga traz esse tópico, ele começa a mudar de assunto, pedindo para que ela o tire de lá. Mesmo ele sabendo muito bem que ela não pode fazer nada para tirá-lo de lá. E a partir do momento que ela começa a mandar ele sentar, ele parte para cima dela. E o vemos tentando tomar uma posição de poder, com um pequeno contraplongé se estabelecendo. E logo após o momento que ele aponta o seu dedo para a face da psicóloga, a câmera muda o foco para ela, que aparece assustada. Não com ele, mas sim com a reação dele perante a conversa. Em seu surto ele fala: "Look at me now!" Que se correlaciona diretamente com um assunto tratado minutos antes. Seu pai virando o rosto para não vê-lo jogando futebol. Mais tarde percebemos que é como ele se percebe no mundo. Ninguém o enxerga. As garotas não o enxergam, os populares não enxergam. E por que enxergariam? Afinal de contas, ele é feio, burro e desinteressante. Como dito anteriormente, a pseudofilosofia Red Pill se alimenta de jovens como Jamie, que estão fragilizados. E o bullying é uma grande ferramenta que leva os jovens a esse refúgio. A culpa não é só da linha de pensamento arcaica que carregamos. A culpa não é só da pseudofilosofia Red Pill. A culpa não é só do pai do Jamie por não ter dado carinho para ele. A culpa também não é só da escola, porque claramente ela não estava preparada para lidar com o bullying. Mas sim uma ação conjunta de todas essas coisas, que concomitam um Jamie assassinando a Lisa a sangue frio. E que faz ele trocar de roupa no caminho de casa, mas manter seus tênis, porque eles são caros e legais demais para ele deixar em qualquer lugar. Ele voltar para casa e dormir como se nada tivesse acontecido. E quando é levado à delegacia, nega tudo o que aconteceu. Nega o assassinato a ponto que a audiência se questiona: será que ele realmente a matou? Será que não vai ter algum plot twist hollywoodiano para mostrar que na verdade tinha um sósia dele, um amigo trocou de roupa com ele ou algo do tipo? Não teve nada disso. Mas ele nega a culpa até o último episódio. Mesmo quando ele assume na conversa com a psicóloga o crime, ele nega que tem culpa. Porque na visão dele, ele só a matou. Ele não fez nada com o corpo dela. E qualquer amigo dele no lugar teria feito algo. Ele a matou, mas ele não é mau. Ele foi apenas um justiceiro que a matou porque ela era uma vadia interesseira que não queria sair com ele. A incapacidade de lidar com frustrações vem dessa linha de pensamento e é exacerbada ainda mais pela pseudofilosofia Red Pill, pois o homem não está errado, a mulher está errada por não querer sair com ele, e por isso ela precisa ser punida, para não só ela, mas todos ao redor entenderem que ele é a vítima e não a pessoa que foi brutalmente assassinada. O segundo surto de Jamie na terapia se deve ao fato que a psicóloga não nega a opinião de Jamie sobre ele mesmo se achar feio. Ele se projeta para cima dela.
vemos através de um contra-plongé, dessa vez mais projetado, porque no primeiro contra-plongé ele entendeu que podia tomar conta da sala através da agressividade. Porém, a psicóloga nunca é colocada no plongé, a câmera pega de lado, mostrando com o fato dela estar se distanciando do centro do quadro, que apesar de querer se afastar da situação, não estar confortável com o que está acontecendo, ela não se minimiza perante a ele. Mas quando o plano abre, a gente vê que apesar disso, o James se sente em uma posição de domínio. Tanto é que pergunta: Did I scare you when I shouted? She wrote this on your I mean, I'm only Instagram. 13. É o que ele acha. Ela, apesar de desconfortável e novamente assustada, ela não está assustada com ele, mas sim com a reação dele perante a conversa. A reação de um homem que, quando é confrontado e não tem razão, ou está contra a parede, ou é rejeitado, ou é negada a atenção, parte para a violência. Seja ela na fala, seja violência na postura, como o Jamie faz nessa cena, ou como o Jamie fez 7 meses antes, na violência física. Agora vamos para a parte do alinhamento da comunidade. O Jamie, quando precisa de um responsável legal, ele chama seu pai e não sua mãe, que segundo Ed, se sairia muito melhor ali. Mas então por que o Jamie chama o pai? Pois seu pai, como um homem, não vai deixar que nada aconteça com ele ali. E se os policiais tiverem provas, ele vai estar ao seu lado, pois ele sabe que o Jamie não vai ter feito nada de errado. Quando Ed está na loja, vemos o atendente falar para ele que sabe que o filho dele está certo, que sabe que o filho dele não teve culpa, que o filho dele foi a vítima. E se quiser, eles, os Red Pills, podem fazer uma vaquinha online para contratar o melhor dos advogados. Por quê? Simplesmente porque ele é um homem que está sendo injustiçado. Essa união dos homens existe, e muitas vezes vemos nas redes sociais homens que se apoiam mutuamente sem nem se conhecerem. Mas em momentos como esse vemos que essa união também serve para o mal, para quando homens cometem um crime horrendo. E é aí que parece que ela é ainda mais forte. Ainda mais quando vem que a pessoa pode ser um mártir da causa que eles acreditam. Quando ele faz o que é o desejo obscuro de muitos. Eu não falo aqui como um arauto da santidade, um homem completamente desconstruído e feminista. Eu falo aqui como um homem que, assim como o Ed, vive e transmite esses pensamentos arcaicos, pois eles estão enraizados na nossa cabeça. Mas cabe a nós entendermos que são esses mesmos pensamentos que fazem com que a taxa de suicídio de homens seja quase 4 vezes maior que a das mulheres. E também são esses pensamentos que fazem que a cada 17 horas no Brasil, uma mulher seja assassinada dentro de sua casa por algum conhecido. Não tem uma maneira legal de acabar esse vídeo, mas eu espero que você tenha gostado do tema, que você tenha gostado dessa análise da série. E deixe seu like, se inscreva no canal. E é uma merda ter que pedir isso depois de falar de um vídeo desse, mas é como o negócio funciona. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.